Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste aí do outro lado da tela. Eu sou Mariana Campos Matoso, a sua professora de Direito do Consumidor, e nessa aula nós vamos falar sobre a relação jurídica de consumo e sobre princípios e direitos básicos do consumidor. Pega o seu CDC e vem comigo. A Lei 8.078 de 1990 intitula-se Código de Defesa do Consumidor. Então, a função dela, o porquê dela ter sido criada, é defender e proteger o sujeito denominado consumidor. Daí você me pergunta, defender de quem, por quê e quando? Eis a resposta de todas as suas perguntas. Relação jurídica de consumo. Quando é que ela ocorre? Ocorre uma relação jurídica de consumo quando estão presentes os seus requisitos subjetivos, os sujeitos, que são consumidor e fornecedor, e os requisitos objetivos, que são o produto e o serviço. Ou seja, existe uma relação jurídica de consumo quando o consumidor utiliza produto ou serviço de um fornecedor. Ah, Mariana, então tá fácil, né? Toda vez que eu utilizo um produto ou um serviço, eu sou um consumidor? Não, não é assim não. É aí que está o problema. A pegadinha que derruba todo mundo nas provas e até mesmo que derruba advogado que é famoso lá no fórum. Por quê? Não é todo mundo que é consumidor e não é todo mundo que é fornecedor. E eu tô aqui justamente para isso, para você não errar na sua prova e nem para errar lá na frente. Vamos saber o que é consumidor e o que é fornecedor? Abre o seu CDC aí. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Qual é a parte que nos interessa nesse artigo? Volta para a telinha, grifa aí o seu vadimeco. Destinatário final. E por quê? Porque qualquer um pode ser consumidor, desde que seja destinatário final. E o que é esse destinatário final? Então, sobre destinatário final, nós temos algumas teorias. Teoria maximalista ou objetiva. Para ser consumidor, basta